Voltamos para o segundo bloco do Balanço 2016, perspectivas para 2017, hoje falando sobre infraestrutura e logística com a assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes. Elisângela, vamos falar um pouquinho agora de ferrovias. Qual é a atual situação, a atual malha hoje no país e qual a participação do agro, então, no uso das ferrovias? Sim, Marcelo. Como a gente pode observar, hoje o Brasil ele tem 29 mil quilômetros de ferrovia e nós utilizamos um terço. Isso é mais ou menos 10 mil quilômetros de ferrovia. Sendo que os produtos escoados nessas ferrovias predominantemente são o minério, não é o agronegócio. O agronegócio ele corresponde a cerca de 11% apenas do escoamento nas ferrovias. Isso é uma pena, né? É pouco, né, em relação a... É muito pouco porque, teoricamente, o modal ferroviário ele costuma ser mais barato do que as rodovias. Bem mais barato. Então, agora, o frete ferroviário toma por base o preço do rodoviário? Por isso que eu disse teoricamente, porque aqui no Brasil tem acontecido de uma forma diferente do comportamento de outros países. Eu trouxe aqui comigo um número que mostra isso. Enquanto o preço do frete rodoviário da tonelada soja, saindo de Rondonópolis, no Mato Grosso, até Santos, o rodoviário ele custa R$ 201 por tonelada, o ferroviário ele está bem próximo disso, R$ 195 por tonelada. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela fez um cálculo e disse que não, que o valor deveria ser pelo menos R$ 160 por tonelada, e não essa proximidade como a gente costuma ver de um modal para o outro. Então, é bem diferente, na prática é bem diferente. É um deságio de 3% quando deveria ser pelo menos 20%. Isso tem que mudar, isso é questão de conceito já, né, em relação ao uso e ao aproveitamento em relação a fazer esse comparativo e querer se ganhar mais com o frete ferroviário, que deveria ser muito mais barato. Tem que mudar, isso é uma das ações que a CNA prioriza para o próximo ano. Inserir mecanismos no modal ferroviário que garantam uma competitividade na exploração da malha ferroviária e assim reduz esse preço que hoje é muito próximo ao modal rodoviário. Quer dizer, aí fica inviável, né? Se torna inviável em alguns trechos, né? Fica inviável, fica mais caro quando não deveria ser. Bom, seguimos agora com os portos. Qual é a boa notícia desse setor? A boa notícia, Marcelo, é que com a introdução da Lei dos Portos, a partir de 2013, que foi um pleito da CNA com o objetivo de aumentar a competitividade, de aumentar a oferta portuária, porque antes a gente via filas de caminhões, muita demora no porto, não que isso ainda não aconteça, mas já houve um aumento nessa oferta que eu vou mostrar mais adiante, com o objetivo de melhorar a eficiência dos portos, melhorar os equipamentos que hoje estão nos portos e também eliminar as barreiras para o comércio exterior, para que nossos produtos cheguem num valor competitivo no mercado internacional. Então, a boa notícia é que com a adesão dessa lei dos portos, o que aconteceu foi uma corrida da iniciativa privada para implantar os seus terminais de uso privado. E a gente pode observar aqui, segundo dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que de 2013 para cá já foram feitas 57 autorizações. Isso significa um investimento de 13,4 bilhões de reais da iniciativa privada. Nós temos 30 novos projetos em fase de autorização, então são mais 12 bilhões de reais, somando ao todo 25 bilhões que já estão sendo inseridos na economia para aumentar a oferta de terminais portuários no Brasil. E a gente pode observar aqui no mapa, só um detalhe, que esses portos eles foram solicitados na região que mais carece de infraestrutura no Brasil, que é a região acima do Paralelo 16. A gente observa aqui que só na região ali onde se produz no centro-oeste, centro-norte do país, no Mato Grosso e no Pará, as solicitações elas ultrapassam o número de 100 tupis. Então, mostrando que elas realmente estão sendo colocadas onde há maior carência de infraestrutura portuária. Agora, quais são os desafios, então, e as tendências da infraestrutura e da logística para 2017? Então, como a gente viu, Marcelo, falar em logística mais infraestrutura no Brasil é igual a problema. A gente viu que a gente tem problema no modal rodoviário, no modal ferroviário.
que temos problemas ainda assim também com relação aos portos, às hidrovias. E as tendências é o que a CNA busca na Comissão de Infraestrutura Logística todos os dias, é como aumentar a renda do produtor e como tornar o agronegócio mais competitivo. Então, para o ano de 2017, a gente tende a resolver algumas questões que são emergenciais. Como garantir o acesso aos portos? Como a gente viu, a gente não tem uma rodovia qualificada, 60% das nossas rodovias enfrentam problemas. Também temos a questão de hidrovias, que temos que fomentar o uso das hidrovias no Brasil. E a oferta portuária também aumentar essa oferta. E além disso, promover a integração entre os modais, porque não adianta a gente ter boas rodovias, boas ferrovias e não ter integração entre eles, e isso pode reduzir o custo em 40%, 50%. Então, os desafios, eles envolvem nada mais do que os investimentos. Aqui está previsto, então, de investimentos então, para 2017. Esse é a tela agora, né? Sim. O que estão previstos, aqui a gente tem um estudo do governo, PNLT, que mostra quais serão os fluxos em 2025. E aí, quando a gente compara com esses dois mapas ao lado, a gente vê que está faltando muito para nós atingirmos esses fluxos. Quando a gente olha as ferrovias, que é o primeiro mapa, a gente vê que ela está situada basicamente no sudoeste e ali também ali na parte de cima, no norte e no nordeste, que é uma ferrovia cativa que é destinada quase que exclusivamente para o minério. Então, comparando com o mapa que está previsto para 2025, faltam muitos investimentos em infraestrutura, o mesmo para a rodovia. E quais são, então, os desafios em cada modal aí de transporte para 2017? Então, o governo ele lançou um programa que se chama Projeto Crescer, foi denominado assim. Ele lançou no meio do ano, quando houve a transição dos presidentes da República. E esse projeto ele quer garantir mais investimentos em vários modais. Aqui a gente pode ver no mapa que é um projeto mais enxuto para a infraestrutura, são 11 projetos. O governo ele se ateve a isso, a não lançar muitos projetos, mas projetos de qualidade e de interesse à iniciativa privada. E aí a gente vê algumas ferrovias de grande relevância, que eu vou detalhar mais à frente, e também investimentos em terminais de combustíveis no Pará e o terminal no Trigo, no Rio de Janeiro, e algumas rodovias que são estratégicas para o agronegócio, em Minas Gerais e no sul do país. E esses projetos, detalhando rapidamente, eu trouxe 3 apenas para conhecimento do produtor. Um dos principais é a Ferrogrão. A Ferrogrão, ela tende a ajudar na logística ali da região centro-norte do país, que hoje carece muito de infraestrutura. Os leilões eles vão acontecer já em 2017, no segundo semestre. Essa ferrovia ela tem como interessadas as trades ADM, Bung, Cargill e a Dreyfus, e a capacidade de escoamento de produtos é de cerca de 25 milhões, e em 2050 já essa capacidade dobra, ela chega a quase 50 milhões de toneladas. Outro projeto de interesse é a Ferrovia Norte-Sul. Também o leilão vai acontecer. Mais famosa delas. A mais famosa. O leilão ela vai acontecer no segundo semestre de 2017. Aqui nós temos os dados de investimento, de quanto se pretende movimentar de carga e o prazo de concessão também. Então o governo prazo de 35 anos, então. 35 anos, e o governo ele se preocupou em colocar projetos que realmente sejam de interesse da iniciativa privada, com a finalidade de agilizar esses projetos. Em 2017 a gente já tem esses leilões, em 2018 já começar as obras que forem necessárias e também a operação, se for o caso. E aqui temos a FIOL, que também é uma ferrovia que tem cerca de 70% pronta, mas ainda precisa de investimento, e o leilão também acontece no segundo semestre de 2017. Então, eu trouxe aqui uma pequena amostra de quais são esses projetos para o ano de 2017. E os desafios em cima de cada modal? Os desafios, eu selecionei 2 de cada, senão a gente ficaria aqui falando o dia todo.
Com relação ao transporte hidroviário, Marcelo, a gente não pode deixar que aconteça o que aconteceu com a hidrovia do Tietê-Paraná, que se paralisou durante 22 meses, que se deixou de escoar pelo menos 4,5 milhões só de grãos, de soja e milho durante esses 22 meses. E para que isso não ocorra, é necessário algumas intervenções. Nesse sentido, é necessário definir um modelo de operação e de gestão dessas hidrovias, quem vai operar, e também que se garanta um princípio que está em lei que não é cumprido, que é do uso múltiplo das águas. Não é um setor específico que vai utilizar a água em detrimento de outro. Todos têm que utilizar a água, têm os direitos iguais para utilizar a água para o seu fim. Então, você não pode priorizar a energia e deixar o transporte de lado e aqueles prejuízos todos que a gente viu de R$1 bilhão, 2 mil pessoas demitidas, por falta de uma gestão adequada das hidrovias. Sim? Agora esse é o próximo modal, né? Com relação ao modal rodoviário, a gente viu que a situação das rodovias não estão boas, então, mais do que nunca, é necessário que se façam investimentos nas rodovias. E aqui a gente pede ao governo, a atenção do governo, que esses investimentos sejam principalmente nos corredores que são de relevância para os produtos agropecuários. E sempre com menor tarifa, né? Com menor tarifa. Tem que valor mudar, de referência, né? Tem que mudar o modelo, tem que ser de menor tarifa. Antes era maior outorga, quem pagasse mais levava a concessão e aí depois esse valor era revertido para o usuário de transporte e as tarifas ficavam elevadas. Então o modelo ele tem que obedecer a menor tarifa e tem que ser um modelo referencial para o Brasil todo. Você não pode no Sul pagar a mais, no Nordeste pagar a menos. Esse valor tem que ser único, esse valor referencial. E com as ferrovias, como a gente viu, não dá mais para balizar o preço do ferroviário junto com o rodoviário, porque na teoria não é assim que funciona, nos outros países não é assim que funciona. Geralmente o modal ferroviário ele é 20%, 30% mais barato do que o rodoviário. E aqui no Brasil, as concessionárias, como elas têm poder, poder dado pelo monopólio, elas simplesmente colocam, como a gente viu, 3% a menos que a rodovia e lucram bastante. E a gente acaba onerando os nossos produtos por conta dessa prática. Então, é importante que se implantem conceitos que promovam a competitividade dentro da rodovia. E aí nós temos o conceito de transportador ferroviário independente, que são vários transportadores operando naquela malha ferroviária, e o direito de passagem, que também permite que onde há ligações entre ferrovias, que uma operadora, que é a ALL, ela possa utilizar a Ferrovia Norte-Sul e cumprir o seu contrato até o final. E reativar as linhas inoperantes e ociosas. A gente viu que dos 29 mil quilômetros, a gente só utiliza 10 mil. Então, pelo menos 19 mil estão paradas por alguma razão. E por último, Marcelo, os desafios do setor portuário, que aí cabe uma reformulação na navegação de cabotagem, que é a navegação entre portos de um mesmo país. Isso retira muitos caminhões das estradas, reduz o custo de transporte. Nós temos 8.500 quilômetros de costa que a gente pode utilizar para esse modal, que é 30%, 40%, 50% mais barato que o rodoviário. E também acelerar as autorizações e os arrendamentos nos portos, que isso significa o quê? Definir qual a área do porto público hoje, ver se dentro dessa área tem alguma área que pode ser arrendada à iniciativa privada, e fora da área, se há alguma área, fora da área do porto, se há alguma área que pode ser autorizada para que a iniciativa privada continue colocando seus terminais de uso privado. Como a gente viu que só de 2013 para cá já foram quase 60 TUPs que elas investiram, cerca de 25 bilhões de reais que elas já investiram depois da lei dos portos. Ok, eu agradeço então a participação da assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada.